Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Purificai, Senhor, com o fogo do Espírito Santo, as nossas entranhas e o nosso coração. Quanto mais vamos adentrando naquela conversa maravilhosa, cheia de intimidade e de ternura, que Jesus teve com os apóstolos na última ceia, mas descobrimos novos tesouros. Descobrimos, concretamente, entre outras realidades, que há uma alegria que domina o coração de Cristo naquelas horas. E é a certeza que Jesus tem de que, como fruto da sua entrega redentora, do seu sacrifício na cruz, nós receberemos o Espírito Santo, o amor da Santíssima Trindade. Como é bonito também o que diz o Catecismo da Igreja com poucas palavras. Deus é o amor. E o amor é o primeiro dom. Ele contém todos os demais. Este amor, Deus o derramou em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E o derramou como fruto da cruz. Nessa conversa, que ocupa 4 capítulos do Evangelho de São João, concretamente do 13º ao 16º, nós, quando lemos e meditamos atentamente, percebemos que Jesus fala do Espírito Santo 4 vezes. É como um fogo que lhe sai do coração, não se segura, não aguenta. E fala, porque está sonhando em que, dando a vida, nos dará a vida a nós, o amor de Deus, o Espírito Santo santificador. Fala 4 vezes em contextos diversos. Vamos começar pela primeira vez em que Jesus falou do Espírito Santo, que é exatamente o que vem em sequência depois daquelas palavras que nós já meditamos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E Jesus continua, sem interrupção, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito. Paráclito é uma palavra grega que literalmente quer dizer aquele que está junto de nós para nos ajudar, advogado. E que pode ser traduzido também por consolador, pode ser traduzido também por confortador, por aquele que nos guia, que nos aconselha. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Paráclito para que fique eternamente convosco. É o Espírito de verdade, o Espírito Santo que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Estará não só junto de nós, mas em nós, na nossa alma. E para que fique claro, poucas linhas depois, Jesus, respondendo a uma pergunta de Judas Tadeu, diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Volta a esse tema. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E nós, o Pai e Ele, viremos a Ele e nele faremos a nossa morada. A Santíssima Trindade vai morar na alma que se abre a Deus e que está purificada pelo batismo, pelo perdão de Deus, e tem a graça. São realidades que nos levam ao mais profundo, eu diria, da redenção, da vida cristã. Às vezes nós vemos a vida cristã, ou concebemos, ou se fala da vida cristã, como de um programa. Como se a vida cristã consistisse na boa vontade simplesmente
sem necessidade de referir-nos muito a Deus, nem à confissão, nem à comunhão, nem a todos os grandes, nem à oração, nem a todos os grandes meios de ter graça, como se a vida cristã fosse somente fazer umas boas obras, coisa que é essencial para um cristão fazer boas obras. Fazer obras de misericórdia, que é algo essencial. Jesus nos julgará, tive fome e me destes de comer, mas só uma espécie de ação de boa vontade, como a que faz na Inglaterra e nos Estados Unidos o Exército de Salvação, como a que pode fazer uma ONG. E o Papa Francisco, desde que tomou posse, diz: a Igreja não é uma ONG. A Igreja é Cristo. Cristo que vive e nos dá vida. E o Espírito Santo é Senhor que nos dá a vida. Olha como Jesus sonhava com a entrega do Espírito Santo já um tempo antes de padecer a paixão. Nós lemos no Evangelho de São João, no capítulo 7, quando Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos tabernáculos. Diz o Evangelho, no último dia, que é o principal dia da festa, estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Já falamos daquela sede de Deus vivo, que há no fundo da nossa alma. Venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Esses rios de água viva que enchem de vida tudo o que eles tocam, a terra que tem ao seu redor, de vegetação, de frutos. Rios de água viva. Dizia isso referindo-se ao Espírito Santo, que haviam de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Só depois de Jesus ser glorificado, no Evangelho de São João, a glorificação de Jesus é o limite máximo do amor dele, morrendo na cruz. Essa é a glorificação. Aí, como fruto da cruz, ele nos manda o Espírito Santo. E por isso nós podemos compreender umas palavras de Jesus que, em princípio, são desconcertantes. Temos vontade de dizer: não. Os apóstolos deviam se segurar naquele momento. Mas Jesus, são palavras que estão na ceia, mais adiante. Quando Jesus fala de que ele deixará de estar com eles para ir à casa do Pai. Agora vou para aquele que me enviou. Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade: convém a vós que eu vá. Os apóstolos devem ter ficado arrepiados, ouvindo que Jesus dizia: é bom que eu vá embora, convém para vocês que eu vá embora. Convém a vós que eu vá, porque se eu não for, quer dizer, se não morrer por nós na cruz, o Paráclito não virá a vós, não virá o Espírito Santo. Mas se eu for, eu vos enviarei. É o que aconteceu no dia de Pentecostes. O Espírito Santo atua como fruto da redenção de Cristo, primeiro, purificando-nos. A Igreja invoca o Espírito Santo e lhe pede que purifique os nossos corações. Há umas palavras da liturgia que diz: lava o que está sujo, rega o que é árido, sara o que está doente. E com o batismo, com a graça do Espírito Santo, somos purificados. E depois somos vivificados. O Espírito Santo, dentro da nossa alma, vai santificando. A grandeza do Espírito Santo e de sua ação em nós é tão imensa que quando lemos o Novo Testamento vemos que para falar do Espírito Santo, tanto Cristo como os apóstolos nas suas cartas têm que recorrer a símbolos. Acabamos de ver que Jesus recorre ao símbolo da água.
água que fecunda, que dá uma vida que sem essa água não poderia existir, como acontece conosco, sem a graça de Deus, que é exatamente a graça do Espírito Santo, não poderíamos ter vida cristã. Essa vida que depois tem que se expandir, se dar aos demais, tem que criar um amor tão sólido que nenhuma provação, como por exemplo a que agora passemos, o possa abalar, possa rachar. Jesus usa a imagem do fogo, que já usou São João Batista. Sereis batizados no Espírito Santo e no fogo, dizia São João Batista. Profetizava. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio em forma de fogo. Como gostava São José Maria dessa imagem do fogo, e colocava aquela comparação também para falar das coisas inefáveis, inexprimíveis de Deus, é necessário usar comparações. Dizia, vocês imaginam um carvão escuro, sujo. Agora, se é metido no fogo e fica em brasa, ele ilumina, irradia uma luz, ele queima, ele aquece. Assim é a nossa alma quando vem o Espírito Santo. E desde o princípio do cristianismo, todos os mestres da vida cristã recorrem a imagens muito expressivas. Por exemplo, São Cirilo de Alexandria diz, o Espírito Santo não é um artista que desenha em nós a divina substância como se fosse alheio a ela, porque ele é Deus. Não é assim que nos conduz à semelhança divina, a tornar-nos deificados, semelhantes a Deus. Sendo Deus e procedendo de Deus, ele mesmo se imprime nos corações que o recebem como o selo sobre a cera. E desta forma, pela comunicação de si mesmo e pela semelhança, restabelece a nossa natureza conforme a beleza do modelo divino que nos criou e restitui ao homem a imagem de Deus. O Santo Cura de Ars, de uma maneira mais simples, com aquela simplicidade que tinha São João Maria Vianney, falava ao seu povo dizendo assim, sem o Espírito Santo somos como uma pedra do caminho. Apanhem numa mão uma esponja ensopada em água e na outra um pequeno seixo, uma pedrinha. Da pedra não vai sair nada. Da esponja, pelo contrário, sairá água abundante. A esponja é a alma cheia do Espírito Santo e o seixo é o coração duro e frio em que não habita o Espírito Santo. E daí, olha, vamos tirar propósitos, vamos tirar essa conclusão mas claríssima, de que é importantíssimo viver na graça de Deus. Quando temos a desgraça de cometer um pecado mortal, expulsamos o Espírito Santo da nossa alma. O expulsamos, perdemos a graça do Espírito Santo e já não habita mais em nós, ele junto com o Pai e o Filho. E ele diz, não é essa chama de fogo, nem essa água fecunda que nos vivifica, nem é esse calor, nem é essa luz, porque nós o expulsamos. Por isso, é tão importante confessar-nos com frequência. E agora que muitos não podem recorrer à confissão com as igrejas fechadas, o Santo Padre Francisco nos tem consolado, lembrando-nos uma verdade que está na fé da Igreja e no catecismo da Igreja. Quando uma pessoa não pode se confessar, se faz um ato de contrição perfeita, isto é, um ato de arrependimento por amor a Deus. Nestes dias, por exemplo, olhando para o crucifixo, Jesus, eu sei que tu carregaste os meus pecados, eu te peço perdão, eu fiz essa bobagem, Jesus, fiz essa besteira, Jesus, eu perdi o controle, perdi as estribeiras, Jesus, me perdoa, perdão, Jesus, eu te digo com Pedro, sou um miserável pecador, mas tu sabes que eu te amo. E o Papa Francisco, com toda a doutrina da Igreja, não ele que inventou essa doutrina, porque ele é fiel à doutrina da fé, nos diz, essa alma já fica em graça de Deus, já é outra vez templo do Espírito Santo. Vale a pena lembrar isso mesmo. Só
que tem que ter o propósito, lembra o Papa, de se confessar logo que for possível. Termina a quarentena, abrem-se as igrejas, quanto antes vai confessar, para poder comungar assim. Mas a graça já veio. Como é importante, como é importante. E como é importante se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Não vou me deter agora nisso. São Paulo diz que todos os que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus, esses são os verdadeiros filhos de Deus. E vou terminar com as palavras do Papa Francisco, na exortação apostólica Evangelii Gaudium. Não há maior liberdade do que a de se deixar conduzir pelo Espírito Santo, renunciando a calcular e controlar tudo e permitindo que Ele nos ilumine, nos guie, nos dirija e nos impulsione para onde Ele quiser. Peço a Nossa Senhora, esposa do Espírito Santo, que nos faça compreender estas coisas e vivê-las.